montes se moveriam, né? Então, quando eu li, estava vendo aqui, né, que devemos crer que nos ama e cuida de nós, e veio esse salmo na minha mente, porque fala que Deus sabe de tudo. Deus nos cerca pela frente, por trás. Se nós formos na escuridão, Ele está conosco. Se nós estivermos, né, aonde é que nós estejamos, Deus está conosco. Então a gente precisa viver isso. A gente precisa, e quando eu digo a gente, porque eu também, né? Eu digo a gente, nós. A gente precisa viver isso, porque Deus tem, assim, maravilhas para nós usufruirmos. Porque às vezes eu vejo assim a pessoa falar: ah não, eu sei que eu vou para a glória, né? Vamos estar lá na rua de brilhantes, de esmeralda. Eu me vejo assim andando na rua brilhante com esmeraldas, e só louvando e adorando de noite, né? Só que eu quero viver o bom de Deus aqui também. Eu quero, e Deus quer isso pra gente. Deus quer que nós, o desejo dele é que nós vivemos bem, feliz. Não estou falando isento de situações complexas, porque isso é a vida, né? Mas Deus tem muito para nos dar aqui nessa vida. Eu sempre falo isso para Deus. Falo: Deus, eu quero, me ajuda, tira as arestas. Deus, eis-me aqui, né? Por favor, eu quero, porque a gente não pode viver da questão de nós vamos sim estar lá com Cristo, né? Creio que todos que estão aqui creem nisso, né? Que nós vamos estar lá com Cristo, onde vai ser uma vida maravilhosa, mas nós estamos aqui agora e temos que viver aqui, e Deus quer que a gente viva bem. Então, a hora que eu lendo aqui, vocês estão reparando a minha voz, essa semana, depois que eu falei com a Carmen, eu conversei com ela, sério, falei ok, não sei o quê, falei com ela segunda, quando foi terça, tarde, eu comecei a tossir, até fiz exame, falei, nossa, será que eu tô com Covid, né, porque dor nenhuma, mas comecei a ficar rouca, dor de garganta, mas falei com a Carmen não pode falar, né? Tentei poupar a minha voz, mas vocês estão sentindo que tá diminuindo a altura. Tô começando a sentir que eu tô ficando rouca, que a minha garganta tá começando a arranhar. Mas, então a gente tem que viver esse o melhor de Deus aqui. E pra gente poder viver o melhor de Deus, a gente tem que conseguir lidar com essas questões emocionais, com essas questões dos nossos sentimentos. Muitas das coisas que nós sentimos que o conteúdo fala, que tá lá dentro, são coisas realmente que passamos lá na nossa infância, né? Que vivenciamos lá atrás, né? Que vivenciamos lá atrás, mas que podem ser mudadas, não pela nossa força. Ai, obrigada. Não pela nossa força, mas pela soberania do nosso Deus. Não tem outra forma. E eu digo isso de experiência própria, de alguns aspectos até da minha vida, que eu, né, já passei. Salmo 37:3 diz: entrega o teu caminho, Senhor, confie nele e o mais ele fará. Então é justamente tirar das nossas mãos, confiar no Senhor, né? Senhor, eu tenho uma questão, né, emocional, seja de inferioridade, seja de não aceitação, porque tem algumas coisas que estão embutidas dentro de nós, que é só nós e Deus que sabe, mas ninguém, porque para Deus a gente não pode esconder nada, né? Para Deus não tem como. Mas muitas das vezes nós temos sim algumas coisas que estão embutidas lá dentro, né, de nós, que é nós com o nosso Senhor, né? E que isso faz a gente ter alguns comportamentos, né? Ter algumas reações aonde vem à tona inconscientemente, a gente nem está reparando que tem esse tipo de reação e a gente acaba tendo. E quem pode nos ajudar em relação a isso é Deus. É Deus. Deus pode fazer qualquer tipo de mudança. As emoções são parte do que significa ser um humano. As emoções são parte do que significa ser um humano, feito à imagem de Deus, né? Deus não pede que anulemos nossas emoções, mas Ele também não pretende que as emoções dirijam nossas vidas. Quem tem que dirigir as nossas emoções? Ela ou nós dirigimos? Somos
somos nós, né? Então não é ela que vai dirigir as nossas vidas em relação aos comportamentos que nós temos. E sim, né, a amiga falou, né, que ela tem essa questão e, né, e tira, brinca, faz uma, né, mas não é isso que vai dirigir ela. Não. É ela que tem que dirigir isso, né, essa questão desse comportamento. Eu sou uma pessoa extremamente, né, um exemplo, eu sou uma pessoa extremamente irritada, né, as coisas irritam de repente mais, não que eu sou, já fui, hoje em dia não, já fui muito. Mas assim, aquilo me irrita, né, de uma maneira que talvez mais do que o outro. Mas não é isso que vai ser meu sinalizador de vida, não é isso que vai me dominar. Eu que preciso dominar. Né? E daí entra novamente. Como que eu vou conseguir fazer isso com o meu próprio eu? Primeiro surge a minha vontade, sim. A minha vontade é eu querer. Né? Porque assim, é muito bom quando a gente diz para Deus, Senhor, não consigo, né? É difícil, mas eu quero, eis-me aqui. Quebra, eis-me aqui, lapida, né? Faz igual no vaso do oleiro. Quebra tudo e constrói de novo. Eu, por mim, eu não consigo, mas eis-me aqui. E Deus faz, é um processo, né? Como diz nossa missionária Carmen, né? É um processo, porque tudo na vida é um processo, né? Pra gente chegar em algum lugar, seja o que for. Se você quer estudar, se formar alguma coisa, é um processo. Você tem que estudar, estudando, fazendo provas, chegar naquilo. Se você quer, né, ter um casamento feliz, ter um casamento é um processo. Né? Você tem que fazer várias coisas para que realmente aconteça. Então, tudo é um processo. Então, não vai ser, né, de uma hora para outra, é um processo, mas isso é muito maravilhoso. Até em relação às nossas emoções, e aos nossos sentimentos, e às nossas sensações de inferioridade, e às nossas sensações de impotência, e as nossas sensações assim, nossa, eu não consigo, não vai dar, é impossível, né? Nossa, mas eu vou conseguir fazer isso, né? Então, por nós não, mas quando a gente se coloca diante de Deus, Deus trabalha sim, nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Só que daí entra aquilo, a gente precisa querer, crer, né? Querer, crer e entregar para que possa acontecer. O querer, né? O querer é primordial e o entregar precisa acontecer isso para que esse processo possa finalizar. Porque nossas emoções sempre são resultados dos nossos pensamentos. Não podemos mudar as nossas reações emocionais até que mudamos a maneira de pensarmos. Inclui as nossas expectativas, desejos, crenças, motivos. Isaías 55, 8, 9. Isaías 55, 8, 9, né? Deus falando, né? Que os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Os meus caminhos não são os teus pensamentos, né? Como o céu é mais alto que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos. Então Deus tem isso para nós. Deus, ele tem o quê? O melhor, né? Então a gente tem que crer e querer viver isso, porque as emoções ela são resultado daquilo, muitas das vezes, dos nossos pensamentos. E daí entra aquilo que eu falei, né? O que está entrando aqui, né? O que tem nos alimentado, o que tem, né? Entrado todos os dias, seja com o nosso olhar, né? Seja com as nossas ações, né? Como que tem sido isso? A Bíblia nos ensina como devemos pensar. Ele nos diz para levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Segundo Coríntios, podem até, se vocês quiserem aí, por favor, 2 Coríntios 10, 5, Romanos 12, 2, Efésios 4, 23. Podem... Nossa, a merda tá ficando ruim. 2 Coríntios 10, 5. Destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Alguém tem alguma linguagem diferente? Tem? 2 Coríntios 10, 5. Destruindo as imaginações e toda altivez
obediência de Cristo. Então, nosso pensamento tem que ser cativo onde? Em Cristo. Que Cristo é a palavra, que é a palavra viva, né? Então, todo o nosso pensamento, para a gente lidarmos com as nossas emoções e os nossos sentimentos, eles têm que serem cativos a Cristo. Que isso, assim, seja algo que a gente possa sair daqui e está muito embutido, está muito lá, né? Dentro da nossa mente. Romanos 12:2. Quem pode ler pra gente? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o versículo diz, a renovação da nossa mente. Então, como lá no início que eu falei, né? Acontece aqui, dentro da nossa mente. Então, nossa mente tem que ser renovada a todos os dias. E assim, parece um clichê, porque a gente está falando coisa até que, né, no dia a dia a gente até sabe, né? Só que a gente faz. A gente tem essa renovação nas nossas mentes em Cristo, né? A gente toma cuidado com aquilo que está entrando, com aquilo que a gente está se alimentando, né? Com aquilo que a gente está falando, né? Às vezes você destrói uma pessoa pela sua fala. Eu trabalho com crianças que elas, assim, uma sensação de não vai ser nada, não vai conseguir nada, porque ela ouviu muito isso. Às vezes a gente, até como mãe, né, ainda bem que Deus vai lapidando, mas muitas das vezes ali na correria, no dia a dia, você é um porco, né, porque deixa isso, tudo sujo, esse quarto, você entra nesse quarto. Olha o que a gente está falando, né, olha o que a gente está proferindo, e muitas das vezes a gente nem tem esse start, que não é dessa forma, né, porque, como diz a palavra de Deus, a vida e a morte estão no poder da língua, da boca, né? Então, assim, parece um clichê, porque a gente até sabe, mas a gente tem colocado em prática no nosso dia. Então, é a renovação das nossas mentes. Isso é todo dia, até quando Jesus nos levar. Até quando a gente for para a glória, a gente tem que estar renovando as nossas mentes com as coisas do Senhor. Isso é tão lindo, porque a Bíblia, ela é maravilhosa, né? Você pode ter lido aquele versículo, eu tenho minha Bíblia, tá tudo aqui, né? E põe minha nota e tudo cheio de anotações. Já li aquilo 10 vezes. Daí um dia você lê assim, eu falo, nossa, nunca tinha visto isso daqui. Porque a Bíblia é a palavra viva, que é o Senhor. Então é maravilhoso, e isso é uma renovação de mente. Um tempo atrás até mandei para Carmen. Eu estava lendo, daí fala quando Caim e Abel, né, que Caim mata Abel, lá no início, e que daí Caim, Deus fala, né, para Caim que ele iria, né, a situação que foi complexa. Não me lembro como assim estava na Bíblia, mas saltou aos meus olhos que Deus fala para Caim. Que ele fala, eu vou ser morto, né, diante do que eu fiz, e Deus fala, você vai, nenhum mal irá, não vão fazer mal a você. E a gente já tinha lido aquilo várias vezes. Poxa vida, Caim matou Abel, né? Deus podia falar, acabou para você, né? Você vai, porque daí ele foi, né? Você vai e não vai, eu não me lembro o termo certinho, mas fala, você vai, que nenhum mal te seguirá, te estará com você, alguma coisa assim. Gente, eu já tinha lido aquilo várias vezes, né? E saltou assim aos meus olhos. Então, uma forma de nós estarmos renovando realmente é lendo a palavra de Deus. E Deus vai trazendo e vai, né, as palavras, as coisas vão saltando, tanto aos nossos olhos e principalmente na nossa mente e no nosso coração. Porque é aí que começa e que acontecem as transformações. Pensar corretamente é importante quando se trata de nossas emoções, mas pensar corretamente apenas não assegurar o que faremos, que fazemos escolhas certas. Então, o conteúdo diz que pensar correto é importante, com certeza, eu tenho que pensar da forma correta, né? Para tratar as nossas emoções. Mas só pensar não adianta. Eu quero tanto, esse ano eu vou ler a Bíblia. Esse ano eu leio. Entendeu?
Só que eu tenho que ter a ação, né? A mulherada é muito assim, né? Nem falo mais porque eu não vou começar o regime. Não, segunda-feira eu começo o regime, né? Ah, não deu, daí na outra segunda. Começa segunda e terça, sai da outra. Então, assim, brincando, né, num exemplo bobo, mas o pensar corretamente é importante, mas a gente só não pode pensar. Né? Ah, eu quero mudar sim, eu sou uma pessoa que se ira com muita facilidade, esse sentimento, essa emoção dentro de mim, eu sei que não é legal, não, eu vou mudar. Né? Comecei a pensar, não, eu quero mudar, mas eu preciso agir, eu preciso ter a ação, senão não vai acontecer nada. Então eu preciso pensar, mas eu também preciso ter a escolha de fazer, porque o pensar é fácil, agora o fazer é o mais complexo, né? Então a gente precisa o pensar, mas também o fazer. Para mudarmos de emoções pecaminosas para santas, precisamos escolher fazer o que é certo. O verdadeiro arrependimento inclui a disposição para fazer a coisa certa. Então eu tenho que estar o quê? Pronta, com propósito, disposta, né? Para ter essa mudança, para se arrepender daquilo que porque como eu falei, algumas vezes, por algumas situações a pessoa nem consegue ver, mas a maioria das vezes a gente consegue ver onde a gente precisa, né? Mudar, onde a gente precisa ser de uma forma diferente, né? Então a gente tem que estar disposta para fazer. A gente precisa ter essa disposição e a disposição vai levar isso, ação, né? É um processo, a gente tem que se preparar, né? Então são coisas pelo qual a gente tem que pensar e fazer, senão a gente não vai ver o objetivo. E daí tem aqui duas perguntinhas que falam: o que governa o meu coração? O que tem governado o coração de cada um de vocês, né? Quando fala governa, a gente pode falar o que tem dirigido o coração, né, de cada um. O que tem focado, qual tem sido o meu foco, o que tem dirigido a minha vida? É algo para a gente se pensar e muitas vezes pensar que a gente tem que fazer uma rota, uma mudança de rota, né? Fazer uma conversão, né? Que a gente possa pensar em relação a isso. O que tem dirigido a minha vida? Qual tem sido o meu tipo de comportamento? Como eu tenho trabalhado com as minhas emoções, com os meus sentimentos? Como eu tenho tratado o outro? Né? Quando falarem assim, ai, a Cláudia Olímpio, o que vem à mente dessas pessoas? Que quando falar e me conhece e falar, né? Ah, nossa, Lucilene, nossa, né? O que vem à mente dessas pessoas? A gente tem que pensar em relação a isso. O que ou quem estou adorando? Porque a gente tem, muitas das vezes, tem essa conotação de, né, a imagem, enfim, mas às vezes a gente faz ídolos para o nosso coração, né? O nosso filho é o nosso ídolo, nosso marido, né? A nossa casa, nossas coisas, né? Sutilmente acontece e as coisas, né? Ah, não tenho ídolo, creio só em Deus, amém, realmente. Mas às vezes a gente tem alguns ídolos, né? Dentro do nosso contexto que a gente vive todos os dias. Então a gente tem que estar atento em relação a isso. E assim, se a gente for parar para pensar, realmente muitas das vezes acontece isso, né? De ter alguns ídolos que é justamente sobre isso, né? Amamos nosso filho, lógico, a gente que é mãe, a gente sabe disso, né? Mas não vamos, né? É o nosso filho. O adorar, né? Quem eu vou acima de tudo e de todos, e todos nós sabemos disso. Mas às vezes na prática a gente acaba tendo alguns comportamentos que, né, não são legais. Quando nos comprometemos a lidar com as emoções à maneira de Deus, o mundo verá as boas obras que resultam de corações puros, e Deus receberá a glória. Então, quando a gente se compromete a lidar com essas emoções da maneira que Deus vê, vai ser diferente, porque daí não vai ser a maneira que a gente pensa, né? A maneira como a gente pensa, como a gente quer. E isso para acontecer é somente com a glória do Senhor, não tem outra forma.
Meninas, eu estava vendo aqui e eu achei interessante, eu quero assim compartilhar com vocês. O que, diante do que nós vimos, né, lemos, o desejo, que eu desejo, pela graça do Senhor, que vocês possam escolher e viver em submissão a Deus, e não como escrava das suas emoções. Então eu falei isso para mim também, né? Que eu desejo que pela graça do Senhor eu possa escolher e viver em submissão a Deus, e não como escrava das minhas emoções, porque aí a gente vai começar assim, ter um olhar diferente e as coisas vão acontecer diferente. E tem aqui uma oração que eu vou fazer, queria que vocês repetissem comigo, que fala assim, eu vou falar primeiro, depois a gente fala todas juntas. Deus, eu não quero deixar as minhas emoções dominarem meu espírito, enquanto passo tempo com o Senhor e leio a sua palavra, me dê o poder que preciso para ser guiado pelo Espírito e não apenas pelas minhas emoções e sentimentos. Eu quero que isso seja uma verdade na minha vida, primeiro, porque não dá para eu falar algo para alguém que primeiramente eu não acredito. Não dá, porque senão o negócio não acontece. Acontece com a gente isso daí, né? Oi? Isso é algo que acontece muito com a gente, né? Sim, com certeza. Então assim, vocês estão dispostas e querem, né, fazer essa oração junto comigo, porque eu fiz na minha casa, eu fiz para mim, e eu falei, eu vou levar para as meninas, né, para as mulheres, para nós fazermos juntos, porque é o que nós precisamos. Então vamos lá? Deus, eu não quero deixar minhas emoções dominarem meu espírito. Enquanto passo tempo com o Senhor. E leio a sua palavra. Me dê o poder que preciso. Para ser guiado pelo Espírito. Não apenas pelos meus sentimentos e emoções. Que isso possa ser uma verdade na nossa vida. Que a gente possa viver isso, né? Porque essa é a vontade de Deus. Deus tem assim o melhor, Ele tem um banquete para nos oferecer, né? Não precisamos ficar das migalhas e comer as migalhas, porque Deus não quer isso, mas a gente precisa acreditar e viver isso. E principalmente porque mulheres aconselhando mulheres, né? Como que está a minha vida, como está o meu coração, como eu lido com as minhas emoções, porque nós temos, irmãs, assim, eu brinco, né, com as crianças lá, nós temos os monstrinhos dentro da gente. Os monstrinhos são as coisas mesmo do dia a dia, que vivemos, que falaram pra gente, que foi embutido de uma maneira às vezes sutil, às vezes de uma maneira que nem com intenção de nos magoar, mexer com o nosso emocional, mas foram, né? Então eu brinco, né, que são os monstrinhos que a gente tem, mas que a gente possa realmente viver o melhor, porque Deus quer o melhor para as nossas vidas. Eu espero de verdade que de alguma forma, né, foi proveitoso. Não sou a missionária Carmen, né? Carmen é a Miss, né? Mas eu espero que de alguma forma a gente saia daqui com algo assim que esteja na nossa mente, a gente possa trabalhar isso e que realmente possamos chegar na nossa casa, né, e fazer essa perguntinha. Ô amor, me define aí. Sou uma pessoa tranquila? Sou uma pessoa calma? Sou uma pessoa irada? Ô filho, né? Ô filho, e aí? Fala aí, né? Como que eu sou? Como que a mamãe é? Daí vocês vão pensar, tô com medo de falar isso. Meu menino fala que eu sou o pitcher dele. O pitcher? Mas que a gente possa fazer esse exercício.
porque é interessante. Davi, que eu pego muito no pé dele, ele fala, mas será meu pitcher? Pelo amor de Deus, não tem. Mas é interessante para ver até o que vem, né? Qual vai ser o resultado disso, o que vão trazer para a gente até poder refletir em relação a isso, e que como nós assim falamos, né? Essa oração foi algo que estava lá e eu fiz isso para mim, eu falei, vou trazer para as meninas, que realmente a gente possa assim ser dominado pelo Senhor, né? Mas assim, a gente só vai conseguir, não tem outra forma. Olha, eu gosto muito eu fiz algo na minha vida que tem sido muito um divisor de águas. Eu vejo notícias assim pelo telefone, mas assim, não assisto mais TV. Não assisto, gente, é uma coisa que... Eu também, faz tanto tempo que eu não consigo mais. Né? Então, eu gosto muito de ouvir, né, Joyce Meyer, o Hernandes, Subirá, fomos ver o Subirá pregando, uma bênção. Tem muitos pregadores, assim, que eu gosto de ouvir louvor e de ler livros, enfim. Mas, gente, isso aqui tem que estar aqui. Só dessa forma, e daí que me chamou a atenção aqui quando falou, né, que quando leio da sua palavra, que esse poder do Espírito, que eu seja guiado, e que eu não seja guiado pelo meu eu, pelas minhas emoções e pelos meus sentimentos. Então que a gente possa sair daqui, assim, realmente isso dentro da nossa mente. Tá bom, meninas? Vamos orar, eu quero agradecer a paciência das meninas aqui, né? E eu quero estar orando para a gente estar finalizando. E eu tô quase ficando sem voz. É muito coincidência. Vamos mandar um beijo pra Cláudia, já que eu tô gravando aqui. Legal, ó. Mandar um beijo pra Carmen. Manda um beijo pra Carmen. Semana que vem ela está aqui em nome de Jesus. Continue orando pra ela. Parece que acho que é amanhã, né, Cacá? Que ela vai no médico e a fono vai ver como que está a questão das cordas vocais dela, que o Senhor entre aí com uma intervenção para ela ficar bem e para que ela esteja aqui na semana que vem com a gente, né? Porque eu também vou estar aí, tá? Vamos orar para a gente finalizar. Se as irmãs quiserem ficar em pé. Tem cafezinho ali depois. Ai, que legal, que delícia. Café é sempre bom. Vamos orar, meninas? Pai amado, eu quero exaltar e engrandecer o seu santo e poderoso nome, meu Deus. O Senhor que é o Criador dos céus e da terra. O Senhor que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Emanuel, o grande eu sou, o Rei dos reis. O Senhor dos senhores, meu Deus. Eu quero agradecer por essa noite, por essas irmãs, meu Deus, que estão aqui, meu Pai. Eu não conheço a vida delas, eu não sei, mas Tu conheces, meu Deus, e esquadrinha, meu Pai, o coração de cada uma. Mude aquilo que tem que ser mudado, trate suas emoções, os seus pensamentos, meu Deus, porque eu sei que somente o Senhor tem poder de transformar todas as coisas, meu Deus. Eu creio que o Senhor é o Senhor que quer trabalhar nas nossas mentes, meu Deus, quer trabalhar nos nossos corações, quer trabalhar nas nossas falas, naquilo que nós falamos, meu Deus. E quando nós falamos para o Senhor, eis-me aqui, meu Pai, por mim eu não consigo, mas eu quero entregar a minha vida a Ti, meu Deus. O Senhor faz a obra, meu Pai, então eu quero colocar, meu Deus, a vida de cada uma, de cada irmã, de cada mulher que está aqui, que está vendo online, e todas as mulheres, meu Deus, que realmente o Senhor possa contemplar, meu Deus, trabalhando grandemente nos seus corações, nas suas emoções, nos seus pensamentos.